Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter de todos os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Diga graças a Deus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, igreja do Senhor? Glória a Deus. Todos entenderam a mensagem? Quem entendeu, diga graças a Deus. Quem entendeu, diga graças a Deus. Irmãos, preste atenção que Deus tem para falar para vocês. Nós sabemos que em toda a tese, do governo do céu, depois que teve aquela grande luta no céu, nós vemos uma literatura ignorada por nós humanos. E qual que é essa literatura? A literatura do grande plano da salvação. A salvação, ela não foi apenas um objeto ou uma cenação. Não, ela aconteceu de fato. Jesus precisou descer, ele enterrar aquilo que estava dentro de Deus, a boca do Senhor soprou-se, a palavra de Deus evaporou no ar, entrou dentro de um corpo carnal, tomou a glória de Cristo e desceu na terra e entrou no ventre de Maria através de uma grande e gloriosa obra do Espírito Santo. Olha isso. Quer que eu repita? Da boca de Deus saiu as palavras, evacuou nos céus, entrou dentro do Cordeiro, Jesus o Cristo, desceu em verbo, desceu no ventre, pelo Espírito foi gerado e nasceu o verbo em carne. Então, da direita de Deus, o trono ficou vazio. O céu parou por um momento, quem sabe, o céu parou por meia hora, quando João fala sobre esse assunto. Nós estamos falando agora de um plano de salvação, de um plano de arrependimento, de um plano onde a ordenança de Deus é constatar que existe ainda pessoas que querem voltar para onde nunca deveria ter saído, da presença, da unidade, do colo, do consolo e do poder e da presença do Espírito. E aqui me mostra agora a face de Deus, olhando e contemplando os homens que agora se encontram arrependidos e com suas palmas das mãos cansadas, tentando aliviar o seu fardo pesado. Deus agora, por sua dicção e poder, começa agora uma liturgia no céu, algo que faz com que o homem se arrependa e convença o homem. Nós sabemos que quando Jesus ele vai morrer, quando ele se entrega à morte, depois de sua ressurreição, a Bíblia diz que ele fica 40 centenas de dias com os discípulos, e no Espírito ele subir aos céus, desce o Espírito Santo Consolador, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Com certeza, esse juízo e essa justiça andará na certidão e na justiça do homem, através do mover de pensamento e arrependimento de pensamentos, e não somente arrependimento de pensamentos, arrependimento de ações, arrependimento de atitudes. E aí o homem recebe esse Espírito, que agora não deduzir o homem, o seu próprio ser, o conhecimento, para adquirir o que ele pensa, o que ele vai fazer, mas sim pela advocação do Espírito, tomados e infiltrados em uma só direção, tomado de juízo submisso a um Deus que coloca reis e regras, e aí colocando agora os seus passos não na tortuosidade da vida, mas na retidão do poder, na graça e da benevolência do Todo-Poderoso. Meu Deus do céu. Meu Deus. Fala mais, Jesus, fala mais. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Quem te comandar, tá forte. Meu Deus. Que mensagem. Mas agora o homem ele começa a se interrogar a si mesmo, começa a entender os seus princípios, que a regra não é somente essa, querer aceitar um espírito que não vê, mas que pode sentir, é claro. É como a eletricidade, não vemos, mas sentimos. O vento não vemos, mas tocamos, sentimos tocar em nossos rostos, balançar o nosso cabelo. Agora um Deus invisível chama o povo ao arrependimento, mas para isso há benefícios ainda que ele dá ao homem ao arrependimento do seu coração. Por quê? Porque existe uma promessa para todos os arrependidos. Além de Deus perdoar o homem, ele dá alguns benefícios. Ele dá ainda uma intenção para que o homem se colocasse na prática de ganhar com aquilo que ele deveria somente agradecer. Como que ele ganha somente? Ele ganhar aquilo que ele tinha que agradecer. Então agora começa um embate muito grande, muito misterioso nessa mensagem. Por que esse Deus tão amoroso, tão poderoso, por que Deus ele coloca o homem agora para ganhar, além daquilo que ele tinha que agradecer? Como que o homem, de agradecer, ele ganha? Por que isso? Por que esse princípio básico de fé? Por que essa alegoria do Espírito? Por que isso? Por que tinha que ter esse momento? A Bíblia diz, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, que vem alguma
Deus começa a ver que no ímpio, nessa mensagem que dá Salomão, que agora o ímpio, além dele se converter dos seus maus caminhos, ele recebe uma oportunidade de receber a presença e também alugar por algum tempo a orelha de Deus, o ouvido de Deus. A Bíblia diz que Deus vai responder às orações feitas naquele lugar, que se o povo humilhar, orar. Então agora o homem, de ver ele pedir, se humilhar e chorar, ele agora está ganhando, aleluia, glória a Deus. Como assim, igreja do Senhor? Como pode uma coisa dessa? O homem ganhar, aleluia, glória a Deus. Ganhar de ver ele agradecer e está ganhando, louvado seja o nome do Senhor. Como assim? Então começa uma intuição poderosa, que além de responder a oração, ele tem o perdão do pecado. Ele tem o perdão do pecado. Ou seja, o homem fraco, miserável, terrível aos olhos de Deus, quando ele se arrepende, ele ganha a oração, ele ganha os ouvidos do Senhor, o tempo de Deus para ouvir, e agora ele ganha o perdão dos seus pecados. Aleluia. A Bíblia diz que em Isaías 55:7, deixa o ímpio se converter de todos os seus pecados e cometeu e guardar todos os estatutos. Eu farei juízo e justiça, certamente verá e não morrerá, pela justiça que praticou viverá. O que quer dizer isso? Ele não vai morrer mais. Olha o que Deus deu para nós. Era para nós se humilhar e agradecer. Estamos ganhando pelo arrependimento. Então olha a troca de favores erroneamente, mas porque Deus ele amou o mundo. Ele amou, está amando a cada dia mais, quando todos nós buscamos a tua face e doamos louvor e glorificação do teu nome. E agora vem, ele começa a ganhar outro aspecto. O que ele ganha? Além de ele ganhar o ouvido de Deus, ganhar o perdão do pecado, ele ganha a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A Bíblia diz também no livro de Ezequiel 18:21, porém um ímpio se converteu de todos os pecados que cometeu, guardar os meus mandamentos, fez juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá, pela justiça que praticou viverá. Olha isso, vai ganhar vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ganha o caminho, ganha a verdade, ganha a vida. Benefícios do arrependimento. Oh meu Deus. E aí, o Espírito Santo está me falando que ainda ganha o consolo. Isso. Vocês quando choram, em Mateus 5,4 diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Todos aqueles que aceitam e se arrependem é consolado na hora da angústia, da tristeza, porque o Espírito Santo vai consola, dá direção, abraça, anima, fortalece. O Espírito Santo faz a obra crescer. O Espírito Santo faz realizar aquilo que não está realizado. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo vai abraçar, vai dar vitória, dar vida e poder e consolo. Nesse momento, aleluia, Jesus,
além do arrependimento, que dá à nossa vida o consolo, os ouvidos de Deus, na atenção do pecador, nós vemos Pedro, quando ele é batizado, em Atos 2:38, dizendo: arrependei-vos e sejam batizados, para que recebam o dom do Espírito. E ainda mais, o arrependido, o pecador, ganha os dons de Deus. Como que pode um Deus tão santo entregar seus dons a um homem miserável? Como pode um Deus tão santo entregar seus dons a um miserável pecador, pobre, cego, sujo? O que é o arrependimento? Por isso, igreja de Jesus, ouça a voz do Espírito Santo que fala nessa tarde: arrependei-vos de todos os vossos maus caminhos, porque nessa hora vemos a graça de Deus, o amor que Ele tem por nós. Não é somente arrepender para o céu, não. Ele dá vida, dá atenção, dá consolo e também distribui os dons do Espírito Santo da verdade, que convence, cura, liberta, profetiza, visões, revelações. É Deus que dá, igreja. Mande, vou sair um pouco, meu Deus. Santo, santo, santo é o poder de Deus. Como é misericordioso, como é poderoso, como é tremendo, como é santo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Não dá para ficar sentado não, igreja. Aramandaga soube negai. Não dá para ficar sentado não. Meu Deus, há quanto tempo ainda temos para receber o convite e os grandes benefícios que Deus nos dá, além de dar salvação, da vida, da consolo, da perdão de pecado, da dons, dá tudo, igreja, dá tudo, igreja. Enquanto vocês não querem, homens que desagradaram a Deus no passado, quando receberam a mensagem, vestiam de pano de saco e cinza. Acabe foi um deles. Às vezes, quando Acabe ouviu as palavras, ele se rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco, jejuou, dormia em sacos, andava humildemente. Ele deixou de seu reinado. Acabe foi até a estrutura do pó para receber o dom de Deus. Josias também, visto que o teu coração se abriu de humilhar-te perante o Senhor, quando ouviste, falei contra este lugar e contra os seus moradores. Então, quando Josias recebeu aquilo ali, ele recebeu a graça de Deus. Ah, se fosse como Israel no dia de Esdras. Ah, se fosse como Israel, diz o Senhor, nos dias de Esdras. Eita, glória a Deus. A Bíblia diz que o povo chorava, mulheres choravam nas portas, arrependidas de ter feito contra o exercício dos mandamentos do Pai. Ah, se fosse como de dias de Esdras. Quando Jó em 42 disse: eu sou miserável e me enterro em pó e cinza. Meu Deus, eu vou sair daqui, não dá não. Meu Deus. É muito forte. Ah, Senhor, não dá para ficar sentado não. Eita glória. Rica managai. Aleluia, glória, glória. Obrigado, Jesus, por essas palavras. Que coisa tremenda, Senhor. É o arrependimento da alma. Oh, meu Deus. Oh, glória, glória. Aleluia, aleluia, glória. Ah, Deus eterno. Que coisa linda que o Senhor está falando conosco. Que coisa tremenda. Oh, Senhor, não dá para ficar sentado não, irmãos. É uma glória muito forte que me toma aqui, dá para andar.
esquenta o corpo, não tem como ficar sentado não. Ah, não pode ficar sentado não, não dá para ficar sentado não. Se esse no altar estava correndo já, não dá não, é muita presença, é glorioso demais. Eita, meu Deus poderoso, oh, que glória. Eita, Deus poderoso, eita, Deus poderoso, aleluia. Mas a correção para vocês está sendo desprezada. Infelizmente, quando a correção é desprezada, aleluia, como diz Isaías 9:13, esse povo nunca se voltou para mim, todavia tentei eu a entrar nesse povo, mas ele não se converte. Como é lindo saber que o povo que se arrependeu no ano passado voltou-se a humilhar, se jogou na lama para humilhação. Uns quisessem até o nuco, arrancaram até o pênis para agradar a Deus. Quantas pessoas nos lançaram no tempo da arena de Nero? Os arrependidos estavam lá sendo comidos por leões, mas não deixaram a fé, porque sabia que existia uma recompensa para os arrependidos, que era o grande céu, que Saulo disse antes de virar Paulo, que foi arrebatado aos altos céus, e viu coisas infamáveis que os olhos do homem não conseguem entender, que a sua boca não consegue pronunciar, e nunca desceu ao teu coração a glória de Deus, o poder, a unção e o teu espírito, aleluia. Aramanaga somenai, anduide candaraba somenai, rebiande comanai. Quantos não morreram, meus irmãos, para ver, meus irmãos, a recompensa dos arrependidos? Quantos provaram a morte, provaram grandes reis, passaram por situações difíceis, derrubaram a si próprios muralhas, cidades, mas não desistiram, viajaram, naufragaram, perderam famílias, esposas, filhos, mas não deixaram o evangelho da paz, não negaram a sua própria vida por amor a este mundo, não, negaram por Cristo, negaram pela excelência de ser arrependido, um homem salvo, um grande servo e um novo, poderoso, glorioso e muito sortudo cidadão da Nova Jerusalém. Ah, Senhor, que palavra maravilhosa, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, esse YouTube, estou perdendo tanta coisa linda, Jesus. Ah, esse povo, Senhor, que não conhece esse canal, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, vai tocar nos corações para entrar nessas lives, para eles ouvirem isso aqui que eu estou ouvindo agora. Ah, se o povo soubesse esse canal. Ah, se o povo que saiu desse canal soubesse o que Deus fala. O que Deus está falando é coisa linda, é poderosa, se não ouve mais. É coisa tremenda, igreja do Senhor. Ah, se o povo que saiu desse canal entendesse que eles estão perdendo uma pérola. Como o diabo levou embora muitas pessoas. Infelizmente, vocês são bem-aventurados, meus irmãos, de estar ouvindo essas palavras, de estar ouvindo essa mensagem. Vocês são bem-aventurados. Glória a Deus por isso. Ah, Senhor, muito obrigado por essa mensagem. Oh, meu Senhor, muito obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Deus.
minutos que enchem toda a nossa vida. Irmãos, eu não sei o que está acontecendo esses dias. É 10 minutos de mensagem que um homem que pregasse 2 horas numa igreja não enche a gente como enche aqui. Quem já percebeu isso? São 10 minutos que Deus fala de verdade. Deus fala mesmo, o próprio Deus falando. Não é brincadeira, não. Coisa linda demais. É algo muito maravilhoso. Fora do comum, meus irmãos. Oh, meus irmãos, que mensagem. Que Deus do céu. Que coisa linda. Oh, Senhor, obrigado. A gente não merecia, ainda já a gente ganha, né? A gente não merece, mas a gente ganha. A gente está ganhando a vida, o consolo. Já pararam para pensar nisso? Os benefícios do arrependimento? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Deus me deu essa mensagem agora. Eu sou o primeiro a aprender. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E a gente agradecer, a gente ainda ganha. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu digo a vocês que é suportar, irmãos. É lutar pela salvação. Não tem o que fazer. É lutar bravamente pela salvação. É você insistir, persistir, ser bravo, ser forte, ser consistente. Enfim, igreja, Deus está falando muito pouco, mas o pouco que Deus está falando, meus irmãos, é algo assim, fora da curva, fora da curva. O pouco que Deus está falando. O pouco que Deus está falando. É algo assim, sabe, fora do comum. Eu vejo o tanto que esse Deus nos ama, sabe? O amor que Ele tem por nós. O tanto que Ele tem nos amado. O tanto que esse Deus tem nos orientado a sua graça, o teu poder, a força do teu querer, lutando, vencendo, perdendo, que seja, o Espírito Santo nunca vai afastar de nós. E eu digo a vocês, meus irmãos, com toda clareza, bem-aventurados, meus irmãos, os que estão em Cristo, porque eles subirão primeiro. Bem-aventurados os que participarem da primeira ressurreição.